Para mim é uma alegria indizível poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com uma Palavra. Em nosso programa fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, observando um livro de cada vez. Estamos iniciando o estudo dos 27 livros do Novo Testamento. Já vimos os 4 evangelhos e começamos a estudar o livro de Atos. Quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, o livro histórico sobre a primeira geração da igreja. Vimos que o título, Atos dos Apóstolos, não foi dado por seu autor. Mencionamos inclusive outros títulos que talvez fossem mais apropriados do que este, criado por um grupo de tradutores. O título Atos do Espírito Santo talvez fosse uma escolha melhor, você não acha? Ou então, Atos do Cristo Ressurreto, já que os atos do povo e dos apóstolos foram todos feitos pelo Espírito Santo e pelo poder do Cristo ressuscitado agindo através deles. Há ainda outro título possível para o livro de Atos, Padrões do Pentecostes. Eu gosto desse título porque este livro tem tudo a ver com o Pentecostes. No último programa vimos a relação do Pentecostes com o propósito da igreja. Esse propósito era a grande comissão, tema que encerrou os 4 evangelhos e que iniciou o livro de Atos. Esse assunto começou a ser tratado no 2º capítulo com o Pentecostes e continuou por todo o livro de Atos. Guarde bem isso. Este Pentecostes foi irradiando de um ponto para outros maiores, como uma pedrinha que, quando jogada na água, inicia a formação de outros círculos. Os outros Pentecostes no livro de Atos estão sempre relacionados à disseminação do Evangelho ou com a implementação da grande comissão. Qual é a grande comissão? Vão e façam discípulos. Comecem por Jerusalém e depois vão para a Judéia e Samaria e para todas as nações até que vocês tenham feito discípulos em todo o mundo. O dia do Pentecostes ficou marcado como o dia em que eles começaram a fazer discípulos em Jerusalém. Depois eles foram para Samaria e houve outro Pentecostes. Quando eles penetraram no mundo gentil, no capítulo 10 de Atos, houve outro. Quando Pedro foi para a casa de Cornélio, o oficial romano, houve outro Pentecostes. No capítulo 19, quando eles foram para Éfeso, na Ásia, e começaram a alcançar partes mais distantes do mundo, houve mais um Pentecostes. Sempre que o Evangelho é pregado, é necessária uma intervenção divina. Quando o Evangelho chegou na Europa, capítulo 16 de Atos, observamos que houve uma intervenção divina. Paulo também foi marcado pelo chamado para a Macedônia, ou visão macedônica. No capítulo 8, essa intervenção é marcada pela perseguição, que, além de servir como uma poda na igreja, também a levou para outros círculos mais amplos, fazendo-a obedecer à grande comissão. O capítulo 8 de Atos registra o Pentecostes em Samaria. Os capítulos 10, 16 e 19 registram outros Pentecostes. Esses são chamados padrões do Pentecostes, ou o Pentecostes perpétuo. Mantenha estes Pentecostes em vista no seu estudo do livro de Atos. No último programa vimos alguns padrões que surgiram no nascimento e crescimento da igreja. Vimos no capítulo 6 que existe uma distinção entre os dons práticos e os pastorais. As pessoas que tinham os dons pastorais, as Marias, disseram para as que tinham os dons práticos, as Martas: vocês cuidam da administração da igreja e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Este padrão surgiu no capítulo 6 e no capítulo 7. Estevão, um dos diáconos, cruzou a linha do dom prático para o espiritual e tornou-se um grande pregador. Observamos a mesma coisa no capítulo 8. Outro diácono, chamado Filipe, também cruzou a linha do dom pastoral e se tornou um grande evangelista em Samaria. Sempre que estivermos estudando um texto histórico da Bíblia, quer no Novo ou no Velho Testamento, devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Encontramos vários exemplos muito bonitos no livro de Atos. Também encontramos advertências e avisos, mas principalmente exemplos. Estevão e a pregação que lhe custou a vida, certamente é um desses grandes exemplos. Aparentemente, ele era um homem de negócios e por isso se adequou muito bem ao serviço de administração da igreja. Também observamos que ele passou da área prática e administrativa para a pastoral,
o que sugere que ele foi aprovado na área prática e que depois prosseguiu para o ministério e para os dons pastorais. As Escrituras nos ensinam um princípio muito importante referente à liderança. Vamos esperar que eles sejam provados. Mas como é que se prova um líder, hein? Ele foi provado na área prática, em atividades como recepção de visitantes, coordenação do sistema de som, estacionamento da igreja, esse tipo de coisa. E se a pessoa se mostra fiel e responsável nessas questões tão corriqueiras, pode ser então que outros dons sejam reconhecidos e que essa pessoa passe para a área dos dons pastorais. Por isso, pode ser que Estevão tenha primeiro se mostrado fiel como diácono e depois tenha passado para a área pastoral. O padrão de dom de Estevão é, sem dúvida alguma, pentecostal. Gosto de usar esta palavra. Acho que a palavra pentecostal é uma palavra bonita. Ela traz implícito que a pessoa é espiritual, com os poderes do Espírito sobre o seu ministério. O Espírito Santo, como já vimos, trabalha em nós. E a prova disso é o chamado fruto do Espírito. Mas também existe o trabalho do Espírito sobre nós, sua unção capacitadora, que está associada com o ministério dos dons espirituais. É claro que Estevão foi um homem pentecostal. A prova disso está no sermão que ele pregou com o poder e a unção do Espírito Santo. No capítulo 7, vemos que Estevão se tornou um grande pregador. Seu sermão foi longo, de quase 60 versículos. É fascinante ser pregador da palavra de Deus. Faz 40 anos que estou tentando aprender mais sobre o fenômeno da pregação. Às vezes pode ser assustador. Pregar não é simplesmente uma questão de conhecimento de hermenêutica, da ciência de extrair sermões da Bíblia. Nem é uma questão de saber se expressar. Para pregar é necessário ter o dom espiritual. E se a pregação não for feita com a unção do Espírito Santo, não é uma pregação verdadeira, como no Novo Testamento, como o Novo Testamento descreve. Uma pregação pentecostal é o único tipo de pregação apresentada no Novo Testamento. A pregação de Estevão é fascinante. Ele fez um apanhado dos 39 livros do Velho Testamento num único sermão. No estudo que fazemos no Encontro com a Palavra, foram necessários 180 programas de 15 minutos cada para trazer uma introdução do Velho Testamento. Você que tem acompanhado esse estudo sabe como me empenhei para cobrir todas as informações dos 39 livros do Velho Testamento. Mas Estevão sintetizou esplendidamente as Escrituras num único sermão. Ele conseguiu resumir de maneira concisa e clara, abordando as questões principais num único sermão. Eu precisei de 180 sermões de 15 minutos cada para resumir o Velho Testamento. E Estevão precisou apenas de um sermão de mais ou menos 20 minutos para fazer a mesma coisa. Ele começou seu sermão com Abraão, mencionou Isaac e Jacó, falou sobre o ministério de José, abordou também o ministério de Moisés, Josué, Davi e Salomão, até o cativeiro babilônico. Em apenas um sermão, ele relatou toda a história dos hebreus. O propósito do sermão de Estevão não era evangelístico, apesar de, como veremos, ter dado muitos frutos. Estevão quis dizer aos líderes religiosos que eles tinham rejeitado a graça, o amor e a salvação de Deus. Que eles tinham rejeitado tudo de bom que Deus tinha preparado para eles. O ápice desta rejeição foi a rejeição do Messias. Era isso que aqueles líderes estavam fazendo naquele momento. Eles estavam prontos para apedrejar Estevão por causa da sua pregação sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Estevão finalizou sua pregação falando sobre o Êxodo. Ele pregou àquelas pessoas que o Êxodo, o livramento do Egito, tinha sido talvez o maior milagre da história do Velho Testamento e simbolizava a salvação. O Êxodo envolveu o ministério do homem de Deus mais importante da história dos hebreus, Moisés. Estevão conta que Moisés tinha passado 40 anos no palácio de Faraó e depois tinha sido chamado por Deus num arbusto incandescente. Moisés foi comissionado para ser o libertador, o instrumento que traria a libertação do povo de Deus da terra do Egito. A Páscoa dos judeus é uma lembrança importante dessa libertação, assim como a nossa Santa Ceia, ou Eucaristia, também surgiu como lembrança da nossa libertação. A essência da revelação judaico-cristã da verdade está inserida no Êxodo. Junto com a libertação, Moisés recebeu a lei de Deus registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia e sintetizada nos 10 mandamentos.
Conforme Estevão contava e relembrava ao povo toda a história dos hebreus, ele batia na mesma tecla. Vocês rejeitaram Moisés e a salvação que Deus trouxe através do Êxodo. Vocês queriam voltar para o Egito. Construíram um bezerro de ouro e queriam que ele fosse à frente de vocês de volta para o Egito, como se estivesse dizendo para os pagãos que adoravam o bezerro: esse é o Deus que nos libertou. Vocês rejeitaram a salvação de Deus. Rejeitaram a lei de Deus e a de Moisés, que veio na forma das tábuas da lei, enviadas do monte. Mas vocês disseram que não eram dignos da lei de Deus. Esse foi o objetivo de Estevão. Ele concluiu dizendo: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. É fácil imaginar qual foi a reação ao sermão de Estevão. A Bíblia relata que foi assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vou finalizar o encontro com a palavra de hoje com essas palavras de Estevão e fazendo uma pergunta. Você tem fé como a de Estevão? Você estaria disposto a morrer por Jesus Cristo? Você estaria disposto e clamaria pela graça de Deus para morrer como Estevão morreu? Como o Senhor o dirigiu a morrer, perdoando seus inimigos? Pense nisso. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.